Então, se você quer aprender equação de segundo grau para detonar na prova e ser aprovado esse ano ainda, essa live é para você. Então, fica nesse vídeo até o final, que você vai entender tudo de equação de segundo grau. Cara, começando aqui, falar sobre equação do segundo grau. Antes, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. O som tá tranquilo. Parece que a imagem também. Então, vamos brincar aqui. Cara, equação do segundo grau. O que a gente precisa saber sobre equação do segundo grau? A equação do segundo grau, ela, dependendo da equação, né? Ela fica um pouquinho mais complicada de resolver do que a do primeiro grau, que é só passa tudo que tem letra para um lado, passa tudo que não tem para o outro. É um pouquinho mais complicado que isso, tá certo? E aí, qual é a ideia? Uma equação de segundo grau é qualquer equação nesse modelo aqui, nesse parâmetro, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a gente já começa com a primeira diferença básica, que é que a equação de segundo grau ela tem uma letra, né, uma incógnita elevada ao quadrado, certo? Essa daí é a primeira diferença. A segunda diferença é que você precisa que a equação esteja igualada a zero para poder resolver. Sim, na equação de primeiro grau você passa tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro, e aí você resolve, né? Vai dando um jeito lá e resolve. Na equação de segundo grau, não. Você precisa deixar tudo igual a zero. Essas letrinhas aqui, ó, A, B e C, elas são basicamente os coeficientes. São os números que multiplicam as letras, né? Que multiplicam as incógnitas. No caso, o A é o número que multiplica o x, o B, aliás, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, o B é o cara que multiplica o x e o C é o cara sozinho. Por exemplo, se eu tenho essa equação aqui do segundo grau, ó, 3x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. O meu A. O meu A é o cara que multiplica o x ao quadrado. No caso aqui, é o 3. O meu B é o cara que multiplica o x. É o menos 4. Né? E você precisa levar o sinal em consideração. Ó. É menos 4 que está multiplicando o x. E o C é o cara que está sozinho, que no caso é o 5. Então o A, e o B, o A, o B e o C são esses carinhas aqui. Vou te dar outro exemplo, para tu ficar esperto. Isso daqui é para ficar esperto, hein? 2x menos 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Vamos lá, mais uma vez. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? É só você lembrar. Aqui tem uma pegadinha, por quê? Tu vai pensar, pô, beleza, o A vale 2, o B é menos 3 e o C vale 1, né? Cara, se tu fez isso, tu errou, errou bonito. Por quê? O A, independente da ordem, independente, irmão. O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Cadê o cara que está multiplicando o x ao quadrado? Aqui, ó, o cara que está multiplicando o x ao quadrado está aqui. Está fora de ordem. A banca quer que você erre. O B é um número que multiplica o x. No caso aqui é o 2. E o C é o cara que está sozinho, que vai ser 1. Então já, a pegadinha já começa aí, meu irmão. A pegadinha já começa aí. Aí tem a ideia da equação incompleta. Vou colocar aqui só por colocar. Equação do segundo grau incompleta. É quando o meu B ou o meu C são iguais a zero. Lembrando que o cara que multiplica o x ao quadrado ele não pode ser zero para a equação do segundo grau existir. É uma condição de existência, tá? Quem multiplica o x ao quadrado não pode ser zero. Vou te dar exemplos aqui de equações incompletas. Ó. Tem aqui 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Eu vou mostrar como se resolve ela. E eu vou botar outra aqui também. Ó. 5x ao quadrado menos 3x igual a zero. Então, são duas equações incompletas. Nesse caso aqui, na primeira, o meu b é igual a zero. Tá vendo? Meu b vale zero.
Por que que o meu b vale zero? Porque o x ele não aparece. E para o x não aparecer, a única explicação que nós temos é que o b vale zero. Porque se o b vale zero, quando eu multiplicar ele com o x, o resultado vai dar zero e o x vai sumir. E nesse segundo caso, o meu c vale zero, porque eu não tenho ninguém sozinho. Tá bom? Então, quem desapareceu vale zero. O básico é isso daí. Como eu resolvo equações incompletas? Nas equações incompletas, você pode, nesse primeiro caso aqui, você pode passar tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem para o outro. Ó. 3x ao quadrado. Calma aí, eu repeti a mesma coisa. Eu vou pegar o menos 9 e vou passar para o outro lado. Aí vai funcionar como uma equação mesmo, né? Aquela de primeiro grau que estamos acostumados a resolver. Aqui, ó, o 3 vai para lá dividindo. X ao quadrado igual a 3. Agora que vem uma observação. Eu vou passar o ao quadrado para lá e ele vai como raiz. Até aí sem problema, né? Como regra prática, eu não quero explicar muito o porquê disso, mas a regra prática diz o seguinte. Se está elevado ao quadrado, a quarta, a sexta, se tiver elevado ao expoente par, quando você joga para o outro lado, ele vai com mais ou menos junto. Cara, isso é muito importante. E muito aluno erra a questão por conta disso. Já vi muita gente cair por conta disso aqui. Então é uma coisa muito importante. Vou te dar outro exemplo aqui desse. X ao quadrado igual a 9. Aqui, ó. O ao quadrado, ele vai para o outro lado com o mais ou menos junto, ó. Mais ou menos fora da raiz e resolve. O x ele pode ser mais ou menos 3, tá certo? Então, muito importante isso, muito importante. Deixa eu ir para o outro lado agora. Beleza. Agora, como é que a gente resolve esse tipo aí quando o c vale zero? Lembrando, pessoal, que eu estou mostrando aqui como é que a gente dá um jeito, sabe? Aí depois eu vou mostrar como é que a gente resolve todos os tipos de equação de segundo grau. Que dão para resolver, no caso. Uma maneira que tem da gente resolver essa equação incompleta é colocando o x em evidência. Ó, e tem que lembrar como é que se coloca em evidência. No caso, vai ficar 5x menos 3 igual a zero. Aí aqui a gente tem uma interpretação que é a seguinte. Eu tenho um produto de dois números. Quais são eles? O x e o 5x menos 3. Se eu tenho um produto de dois números e o resultado é zero, isso significa que um dos dois, ou os dois são zero, né? Que um dos dois são zero. Ou seja, ou o meu x é igual a zero, ou o meu 5x, ó, lembrando, minha outra equação é 5x menos 3. Ou 5x menos 3 igual a zero. Aí aqui eu resolvo como uma equação do primeiro grau. Passo menos 3 para o outro lado. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E basicamente esse daqui é o básico